Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos novamente a este canal, o canal da Pierrot Advocacia, dedicado ao direito de família, ao direito das sucessões e principalmente o planejamento patrimonial e sucessório da família. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Rubens Pierrot, eu sou advogado, sócio fundador da Pierrot Advocacia e criador deste canal. Ah, Rubens, planejamento patrimonial da família, mas para quê? Por que eu preciso disso? Justamente é o que a gente vai mostrar aqui, ó, inventário e partilha, que eu estou chamando de o inimigo número 1 da família brasileira, né? E como você sabe, a gente aqui sempre produzindo muito conteúdo, informação de qualidade para você, de uma forma leve, descontraída, sem juridiquês. Aliás, em diversas mídias sociais, né? Então você pode aí encontrar Pierrot Advocacia lá no Facebook, Pierrot Advocacia, no Instagram, o @Pierrot Advocacia e lá no LinkedIn também. Então, aí a mídia social da sua preferência, você segue, você está mais acostumado, você vai encontrar lá sempre conteúdo aí sobre esses assuntos. Lá no blog, vou deixar maior aqui para vocês, né? Também eu subi um artigo falando sobre inventário e partilha como o inimigo número 1 da família brasileira. Né? E lá no blog coloquei também uns links, você encontra ali decisões, tem decisão do STJ, tem outros artigos que nós escrevemos e está lá no blog, então dá para você ali navegar pelo blog, ver outros assuntos. Né? Então, bastante interessante. Se você está assistindo a este vídeo aqui e ainda não leu o artigo, depois dá um pulinho lá. E se você está vindo de lá, ótimo, né? A gente vai comentar algumas coisas aqui e vai complementar a informação para você, tá? Bom, então, esse assunto, ele foi motivo de uma série de posts que nós publicamos aí nas 2 últimas semanas, esses daí, né? O inventário e partilha, o inimigo número 1 da família brasileira. Por quê? Porque é muito caro, né? Caro, demorado, burocrático, né? Então a gente se propôs a contar aí um pouco para as famílias, né, do que acontece. Quem já passou aí pelo inventário e partilha sabe o quão é ruim esse processo, e numa hora muito ruim, né? O que piora aí a situação. Então, vamos conversar aqui, né? Falar aí quanto custa, por que é tão caro, quem ganha com isso, e outras coisas que, na verdade, escondem de você, né? Porque tem gente ganhando dinheiro com isso. Bom, vamos lá, começando aí pelo básico e te dizendo aí, Rubens, mas o que é isso de inventário? Né? Eu já ouvi falar, mas não sei direito. Então, mostrando aí pelos posts, né, que nós publicamos. Então, de uma forma bem simples, tá? O inventário é o processo por meio do qual os bens do falecido são inventariados, por isso, né, se chama inventário, para posterior transmissão aos seus herdeiros, que seria, então, a partilha aí desses bens. Então, por isso, inventário e partilha. Os bens são inventariados, né, e depois são partilhados, né, a forma de transmissão aos herdeiros. E aí, existem 2 formas de inventário, né? Então, existe o inventário judicial e o extrajudicial. O judicial é aquele feito pelo juiz, né? O advogado vai lá, juiz ação, o juiz conduz, não é? Esse inventário, você já deve ter ouvido aí, né? Histórias de inventários que duram anos na justiça, as famílias brigando. E existe também aquele inventário que você pode fazer no cartório, né? É chamado inventário extrajudicial ou processo administrativo, né? Todos esses nomes aí que significam a mesma coisa, né? A gente esclarecendo aqui desde sempre aí qualquer palavra, né, de juridiquês, alguma coisa que você ouça e talvez não entenda. Então, falou em processo administrativo de inventário, falou em processo extrajudicial, é esse processo que é feito no cartório de notas. Mas todo mundo, então vou querer fazer no cartório de notas, né? Parece que é mais rápido, é barato. Opa, mais barato não, menos caro. E a gente vai ver aqui, tá? E nem todo mundo pode fazer. Eu coloquei aí nos posts, para o inventário extrajudicial, é necessário que todos os herdeiros sejam maiores, então se houver algum menor de idade já não pode, né? Sejam capazes, que é entender, né, aquele ato. Então, se tiver alguém ali com uma deficiência mental, com uma capacidade menor, né, com
sendo aí, tem alguma curatela, né, como a gente fala, não vai ser possível, tá? E todo mundo tem que estar de acordo, não pode, né? O tabelião, ele não vai ficar dizendo quem tem razão, se é um, se é o outro, das pessoas, se elas estiverem brigando, o tabelião nem faz. Ele vai falar, olha, então vocês, a família não se entende, vocês vão precisar ir para a via judicial, tá? Bom, e tinha antigamente também tinha uma situação do testamento. Então, quando tinha testamento, não podia. Eu coloquei, ó, inventário extrajudicial com testamento. Pode isso, Arnaldo, né? Então, bom, recordando, né, o que eu falei no inventário extrajudicial, todos os herdeiros, né, precisam ser maiores de idade, capazes, né, não pode ter uma curatela, é o que se chamava antigamente de interdição. Essa palavra, pessoal, interdição, ela está em desuso, tá? Então, normalmente quem fala interdição, ou a pessoa é leiga, né, de ter ouvido antigamente. Alguns tribunais colocam interdição, porque é o sistema, né? O sistema ali não foi atualizado, ou um advogado que não é especialista em direito de família. Ele fala interdição, processo de interdição, mas um advogado especialista em direito de família, ele normalmente vai evitar usar esse termo interdição. Então, o nome que é usado hoje é curatela, né? Mais uma vez aí explicando, desmistificando, né? Essa coisa aí do juridiquês. Então, vamos lá. Né, os herdeiros maiores, né, todos capazes e de acordo, né, tudo certinho, amigável. Rubens, e testamento? Vamos lá. Antigamente, né, a existência de testamento impedia o inventário e partilha. Faz alguns anos, né, o Superior Tribunal de Justiça, ele flexibilizou essa proibição. Mas vamos lá, né? Havendo testamento, pessoal, o inventário extrajudicial, ele não pode ser feito diretamente no cartório, tá? Então, descobriu que a pessoa deixou um testamento, às vezes as pessoas nem sabem, não é? Aqui no Rio de Janeiro, você descobre, indo em 2 cartórios no centro da cidade, ali na Avenida Rio Branco, que é o 5º e o 6º distribuidores. Então, o 5º e 6º distribuidores, eles emitem, né, a certidão de 10, 20, 30 anos pesquisando para ver se a pessoa deixou um testamento. A pessoa faz o testamento no cartório de notas, o cartório de notas avisa esse cartório de distribuição, e aí qualquer pessoa pode ir lá, né, e requerer ali, fazer a pesquisa, verificando se a pessoa que faleceu deixou testamento ou não. Isso é uma das certidões que são obrigatórias nos processos de inventário, essa certidão para ver se o falecido deixou testamento ou não. Então, como eu estou falando, antigamente não dava, deixou testamento, era obrigatoriamente judicial. E agora, Rubens? Agora, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele flexibilizou. Né? Mas a família, antes de ir diretamente ao cartório, então descobriu que há um testamento, vai ter que ajuizar uma ação. Essa ação é para abertura do testamento, o registro e cumprimento. Né? Então, o que acontece é que o juiz vai verificar se aquele testamento foi feito seguindo todas as formalidades, né, da lei, né, todos os requisitos, se está tudo certinho. Então, se tiver tudo certinho, então o juiz ali faz a abertura do testamento, né? Estando tudo certinho, ele faz o registro, né? E determina lá o cumprimento. Aí, a partir do cumprimento, você poderia continuar pela via judicial ou falar assim, olha, está tudo certinho e todo mundo aqui é maior, capaz, está todo mundo de acordo, a gente pode seguir pela via judicial, então é um pedido, um requerimento que o advogado faz para o juiz. Aí, o juiz autorizando pode continuar pela via extrajudicial hoje, mesmo havendo testamento, ok? Bom, lembrando, né, que essa abertura, registro, cumprimento de testamento, que a gente está vendo aqui, está levando no mínimo 1 ano, tá? Então, não é rápido, não, né? Porque a justiça, ela anda aí bastante assoberbada, então você vê aí que deixando o testamento, né, o inventário acaba ficando
mais caro e mais demorado, não é? Bom, e aí fala o seguinte: mas eu vou escolher, então, o inventário extrajudicial, porque é barato, né? E é o que eu falei, é barato não, ele é menos caro. E este ano, olha a notícia, né, que começamos aí 2023 com essa notícia, olha só. Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro elevou, no começo deste ano, 2023, em mais de 1000% o teto para a lavratura da escritura do inventário extrajudicial. Então, assim, eu não coloquei zero a mais, não. Normal a pessoa fala assim, acho que ele se enganou, não é possível 1000%, né? Deve ser mais 100%, que já seria, né? Mas sem dobrar, né? Um aumento de 100%, mas não, pessoal, é isso mesmo, tá? 1000% o teto, né? Então, vou mostrar aí para vocês, ó. Um aumento de 11 vezes. O valor saltou de cerca de 8 mil. 8 mil era o teto do inventário extrajudicial aqui no Rio de Janeiro. Passou para mais de 90 mil reais. E aí, o Rio de Janeiro hoje, né, ele chegou ao pódio, né, primeiro lugar. Então, é o inventário extrajudicial mais caro do Brasil. 90 e poucos mil reais. Né? O segundo mais caro é o estado de São Paulo, tá 50 e poucos mil reais. Né? Então, Rio de Janeiro, né? na vanguarda aí, cobrando aí essa emolumentos cartorários, né? Nós, né? O cidadão, a família não aguenta mais, né? Seguido ali pelo estado de São Paulo, né? Cobrando 50 e poucos mil reais num inventário extrajudicial. Olha só. Bom, mas não fica só nessa despesa, né? Além disso, a família deverá emitir uma série de certidões atualizadas. Então, se você é casado, a certidão de casamento tem que ser emitida atualizada, interdição e tutela, para provar, né, que todos os herdeiros são capazes. Aí o que eu falei para vocês, né, de que em algumas situações ainda chamam de interdição, né? Os cartórios aí chamando de interdição, que não seria mais o termo adequado, né? Até por orientação do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, né? Mas tem muita gente aí, né, que não é especialista na área, que ainda continua usando esse termo como os próprios cartórios que emitem essa certidão. Bom, certidão fiscal e fazendária, né? O governo também quer saber, o Estado quer saber, né? Se a pessoa que faleceu não faleceu devendo dinheiro para o Estado. Então, é muita burocracia, muito. E, além disso, a presença de advogado, essa presença é obrigatória. No Rio de Janeiro, a tabela de honorários mínimos da OAB coloca ali um percentual de 3%, né? 3% do valor atualizado dos bens para o advogado que estiver fazendo aí o inventário, né? E ainda tem um imposto aí como um dos maiores vilões do inventário, a gente vai ver aqui no próximo post. Nome do vilão: imposto de transmissão, causa mortes e doação. Então, o nome nome e sobrenome, né? Imposto de transmissão, causa mortes e doação. Né, chamado aí abreviadamente de ITCMD, em alguns estados de ITCD, como por exemplo Minas Gerais, Distrito Federal também fala ITCD, ou como aqui no Rio de Janeiro, né, mais abreviado ainda, ITD, mas é o mesmo imposto. Imposto de transmissão, causa mortes e doação. Tem muita gente também, que como eu coloquei aí no post, que chama de imposto da herança, ou imposto da morte. Né? A alíquota aqui no Rio de Janeiro, ela está variando do mínimo de 4% aí, e um máximo de 8%. Quando você escolhe fazer o inventário extrajudicial, uma das coisas que o tabelião vai verificar é se esse imposto já foi pago. Então, além de preencher aqueles requisitos iniciais, todos maiores, capazes, amigável, além de emitir todas aquelas certidões antes da lavratura da escritura pública de inventário e partilha, o tabelião ainda vai ver se a família fez, o advogado,
né, que a família tem que estar acompanhando de advogados, se ele já fez a declaração para a Secretaria de Fazenda, chamada aí de Cefaz, né? E se o imposto já foi recolhido, então tem que estar lá com o crédito tributário, o imposto pago e crédito tributário extinto. Sem isso, o tabelião nem vai lavrar o inventário, né? Então, 4 a 8%, vê aí que o quão caro vai ficando, né? Porque é muita gente ganhando. A gente falou lá no início que a gente ia dizer quanto custa um inventário e partilha, quem ganha com isso, você já está vendo, né? Quem ganha com isso. Então, a própria justiça, né? Quando a família opta pela via judicial, pagando as taxas ali judiciais, ou se houver um testamento para fazer aquela abertura, registro, cumprimento de testamento. Depois, na via extrajudicial, o preço aí, né, que aumentou 1000% no Rio de Janeiro, né, que agora o inventário extrajudicial com teto aí de mais de 90 mil reais. Advogado cobrando um mínimo pela tabela aí de 3%, não pode cobrar menos, né, seria infração ética aí, em relação à norma aí da OAB, né, que estabelece aí o honorário mínimo, e o imposto, olha só, de 4% a 8%. Né? Então, esse daí realmente é um dos maiores vilões. E você, assim, a gente acha muito, o Estado está achando pouco. Olha aí o próximo post, né? No inventário, ele é um dos maiores vilões, né? Como a gente falou, de 4% a 8% de todo o patrimônio, valor atualizado, mas eles querem mais. Então, existe proposta no Senado para dobrar a alíquota máxima do ITCMD, do Imposto da Morte, de 8% para 16%. E não é só isso, não. Os secretários dos estados, por unanimidade, pediram que a alíquota suba para 20%. Né? Então, assim, chega a ser desesperador. Né? É por isso que eu falei, inventário e partilha, o inimigo número 1 da família brasileira, na pior hora, né? Naquele momento em que a família, né, já está abalada emocionalmente com a perda ali do ente querido, ainda vem essa paulada de essas despesas enormes. Tem família, né, muitas famílias chegam realmente a descer de classe social, tem que mudar do bairro, tem que vender bens. É comum a família ali pegar, às vezes, vender um imóvel, se é o único imóvel da família, vai vender, vai se mudar para um outro bairro, ou se tem mais de um imóvel, vai vender um deles para conseguir arcar com as custas do inventário, não é? E estão achando pouco. Não é? Eu assisti também alguns vídeos, né, de pessoas aí no governo, né, do Estado, né, representantes aí do Estado, falando que é pouco, né, que tem que taxar mais herança no Brasil, né, como se a carga tributária aqui fosse pequena, né? Então, olha, realmente é complicado. A gente já paga 27,5% a vida inteira, não é, de imposto de renda, e ali quando vai juntando patrimônio, e para transmitir o patrimônio para os herdeiros, para os filhos, para os netos, uma coisa que já seria deles, aí vem o Estado e quer cobrar de novo. Fora todos os outros impostos, né? Você compra uma casa, vai pagar lá o ITBI na compra do imóvel. Aí você tem um imóvel, aí tem que ficar pagando IPTU. Aí você compra um carro, aí tem que pagar IPVA. E o que você recebe de volta? Olha, realmente eu estou até desabafando aqui, né? Porque eu me solidarizo, né? Viver aqui no Brasil não é fácil, não, né? Com toda essa carga tributária, né? Em cima aí do cidadão. E a família sofre demais com isso. Então, lá no artigo do blog da Perro Advocacia, eu coloquei lá, inclusive, o link. Você clica lá, você vai ver a proposta lá do Senado. A proposta de resolução do Senado para aumentar a alíquota do ITCMD de 8% para 16%. Para dobrar. Fora essa dos estados. Os estados brasileiros, por unanimidade, os estados mais o Distrito Federal, 27, unânimes, pedindo aumento para 20%. Aí faz uma conta comigo, olha,
27,5% que você já pagou a vida inteira de imposto de renda, mais 20%, né, no falecimento, olha, isso daí dá quase 50%. O Estado está te levando. A gente está falando só de 2 tributos, hein? Sem contar os outros. Né? Então, olha, a gente já está pagando, né? Se essa proposta realmente passar, e tem grandes chances de passar, desse imposto aumentar, é isso. A gente vai pagar de imposto no Brasil aqui mais de 50%, né? Durante a nossa vida toda. É complicado. Né? Então, tá aí, né? Infelizmente, eu tenho que dar essa notícia, alertar as famílias que tem grandes chances realmente aí desse imposto aumentar ainda mais. Bom, aí fala assim, tá bom, Rubens, né? Você até agora só deu notícia ruim, já entendi, né? É por isso, pessoal, que eu falo, né? O blog aqui, blog não, gente, né? São diversas mídias sociais, tem tudo isso em todas as mídias sociais, tá? Facebook, Instagram, LinkedIn, lá no blog do site, é aqui, esse vídeo. Né, no YouTube, mas é por isso que a gente fala em todas as mídias sociais, a gente está informando para as famílias o quão importante é fazer um planejamento patrimonial e sucessório da família. O problema é que isso daí aparecem os espertalhões, né? E isso eu tenho que te falar também, aparecem os espertalhões, aparece gente aí querendo vender soluções muito arcaicas que às vezes piora a situação. Uma delas a gente já deu uma dica, testamento, você já ouviu aí. O testamento, as pessoas acham, olha, quantas pessoas chegam no escritório e falam para mim, Rubens, está tudo certo, já fiz o testamento. Eu falo assim, mas certo o quê? Não, meus herdeiros, meus filhos não vão precisar fazer o inventário. Falei, quem te falou isso? O advogado me levou ali no cartório, né? Eu vi no cartório fazendo propaganda. Toda a profissão, tem os bons e os maus profissionais, né? Infelizmente, é que assim, a gente está vivendo uma época que teve a pandemia, na pandemia cresceu demais o número de pessoas procurando formas de planejamento sucessório para escapar desse problema do inventário e partilha que vocês estão vendo e oferecendo, né, assim, aquelas, isso resolve tudo e só conta um lado para a pessoa, não tem essa franqueza, essa clareza, essa transparência, como a gente aborda aqui o assunto. Esse canal ele foi criado também por causa disso, do muito que a gente viu, muitas famílias se dando mal, chegando lá no escritório, para fazer inventário e partilha, achando que estava tudo certo, né? E tendo, assim, uma decepção e muita despesa na pior hora para a família. Então, foi um ponto divisor, um divisor de águas para eu montar este canal aqui no YouTube e para esclarecer para as famílias aí em todas as mídias sociais. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, né? Que além desse problema, o que as famílias acabam aí sendo enganadas, né? Ou assim, contratando sem ter a consciência do que que a família tem que ter consciência do que é bom, das vantagens e das desvantagens de cada instrumento de planejamento sucessório. Né? Então, eu coloquei, somente realizando um eficiente e eficaz planejamento patrimonial sucessório, você conseguirá evitar os males do inventário. Cuidado, neste momento podem aparecer outros vilões disfarçados. Então, testamento. Testamento é o primeiro. Olha, testamento é uma coisa arcaica demais. Tem alguns colegas que eles falam para mim, olha, eu nem chamo mais testamento de planejamento sucessório, de tão ruim que ele é. Não vou dizer que o testamento não seja eficaz em algumas situações, mas é raro, é bastante raro. O testamento ajudar em alguma coisa. Né? Só você ver aí alguns famosos que tentaram solucionar, tentaram deixar a coisa toda certinha, e as famílias brigando durante anos por causa de testamento. Testamento dá problema. Você sabe desde quando o testamento dá problema? Né? Não vou nem falar da parte bíblica, né? Tem também uns episódios bíblicos aí de testamento. Mas vamos lá. Império Romano, se você pegar lá, né, no século I, você já vai ver problema com o testamento.
Então, olha, é uma coisa muito arcaica, né? Como eu estou te falando aqui, torna o inventário, não evita o inventário, torna o inventário mais caro e mais demorado. Outra coisa, né? Que eu nem coloquei no post, briga entre os herdeiros, que é o que a gente vê aí de muitos famosos, né? Brigando. Por quê? Normalmente, quando a pessoa faz um inventário ou de um testamento, vai favorecer alguns herdeiros, né? Em detrimento de outros. Aí criam-se duas classes de herdeiros: os preferidos, que estão recebendo mais, e os preteridos, né? Que estão recebendo menos. Aí é o motivo para dar briga, né? É isso, né? Bom, outra coisa é a doação com reserva de usufruto vitalício e partilha em vida, né? Essa daí, olha, é aquele parente que fez, né? A sua vizinha, o parente, falou assim: olha, já fiz, já resolvi tudo, fiz a partilha em vida, olha, foi ótimo, foi barato. Tá mentindo. Assim, me desculpe, né? Essa maneira, a pessoa chegou aqui pela primeira vez e falou assim: nossa, esse cara aí, né? O pessoal às vezes fala: Rubens, menos, cara, você é muito sincero, muito transparente, né? Mas é isso, gente, eu tenho que falar a verdade. Olha, partilha em vida, doação com reserva de usufruto, tem muita desvantagem, né? Você perde o domínio sobre os seus bens, que já passam para os herdeiros. Então, amanhã ou depois, você se arrependeu por alguma coisa, quer vender aquele imóvel, quer trocar o imóvel, né? Fala assim, cansei daqui, ou tive um problema aqui, eu quero mudar, ou quero mudar para um apartamento ali mais próximo, de frente para o mar, né? Você não pode, vai ter que pedir permissão, né, para os seus filhos. Rubens, não vai ter problema nenhum, né? Meu filho, minha filha, meus filhos são uns amores, tudo. E os genros e as noras? Também são, né? Olha, eu vejo muita gente reclamar. Amanhã depois, você não sabe se eles vão continuar casados, se eles não vão continuar casados. Você pode afirmar se eles vão continuar casados? E daí, assim, você vai ao advogado e ele fala o quê? Que não é especialista. Ele vai dizer assim: não comunica, não é? É o regime da comunhão parcial de bens. Genros e noras, né? O bem não vai se comunicar, não é? E aí fica te enrolando ali com juridiquês. Não é bem assim, né? Depois dá uma olhadinha no vídeo que eu gravei, sobre doação com reserva de usufruto e partilha em vida os riscos, tá? Então eu conto uma história real na situação. Os pais tinham feito a partilha em vida, depois quiseram fazer negócio de um terreno que estava sendo cobiçado por uma construtora, iam ganhar uma nota e depois vai lá e vê o que aconteceu. É outro vídeo aqui que eu gravei aqui no nosso canal no YouTube e você vai ver, tá? Então, você não tem... Outra coisa que eu nem coloquei aí também, né, no post, que você não tem o direito de se arrepender. Se você se arrepender e quiser combinar com os filhos, olha, transfere de volta para mim, né, faz a doação de volta, vai pagar novamente tributo. E aí, assim, de 4% a 8%, que é o mesmo tributo, né, do imposto sobre herança, é imposto de doação, né? E mais uma coisa, que a gente chama aí de fake holding, né? Tem um vídeo aqui só falando de fake holding também. Então, aquela holding realmente é um dos melhores instrumentos de planejamento patrimonial acessório. A gente faz muito no escritório, né? Ajuda muito as famílias. O problema é que é uma tecnologia nova no Brasil, pouca gente conhece, poucos profissionais conhecem, porque demanda conhecimento em diversas áreas do direito. Direito de família, direito das sucessões, direito tributário, direito imobiliário, noções de contabilidade. Então, é uma coisa, é complexo, não é? Você entender, você fazer, não tem fórmula de bolo, né? É um trabalho, assim, artesanal para cada família, cada caso é um caso que a gente vai construir para a família. E tem gente aí prometendo até fazer holding em 2 semanas, eu acho um absurdo, né? Eu monto a holding aí para vocês. O que essas pessoas estão fazendo é só PJar os seus bens. Vamos lá, PJ, Rubens, o que é isso? É de PJ, de pessoa jurídica. Pega abre uma pessoa jurídica,
coloca lá a classificação de atividade econômica como holding, né? Quem dá essa classificação econômica é o IBGE. Lá no IBGE tem o CONCLA, né? Que é esse órgão que faz a classificação nacional de atividade econômica. Aí a pessoa ali monta um contrato social simplesinho, coloca essa classificação econômica holding, mostra para a família, coloca os bens da família ali dentro e fala assim, ó, já montei sua holding, pode ficar tranquilo. Desde quando isso é holding? Olha, isso é o que a gente chama de fake holding. Aí essa pessoa monta e fala para você que monta em 2 semanas. Olha, uma holding bem montada, ela vai levar de 6 a 9 meses para ser montada. Existem diversas etapas, diversos processos. Então tem que tomar bastante cuidado aí com fake holding que estão sendo oferecidas aí também para as famílias, não é? E aí a gente fala, então, né, o outro post aí, como evitar inventário e partilha, então, sem cair em outras armadilhas. Essas armadilhas aí do testamento, da partilha em vida, da fake holding. Então, realmente aí buscando, né, um especialista. A holding familiar, como eu falei, surge como corretamente montada, né, como um dos meios mais eficientes e eficazes de planejamento de patrimônio acessório. Né? Então, ela evita o inventário e partilha, protege os bens da família, né? Evita a briga entre os herdeiros, proporciona uma grande economia tributária, na maioria dos casos, né? E os genitores não perdem o controle sobre os seus bens. Né? Então, assim, realmente. Mas aí, como diferenciar a holding da fake holding? Assim, eu vejo uma forma simples, né? Que é justamente observando ali o profissional. E aí eu vou te dar aí 5 dicas, tá? Para você ficar desconfiado e falar assim, olha, acho que a gente vai cair numa furada, né? Então vamos lá, olha só, desconfie de quem diz que monta holding rapidinho, aquilo que eu estava falando para vocês. O trabalho bem feito leva alguns meses. Outra, de pechinchas, né? Então, a holding, vocês vão ver aí que ela proporciona uma economia considerável na maioria dos casos, não é? Assim, o processo de implementação, ele tem um custo, né? Tem um custo do profissional que vai montar isso daí, que é especialista, que analisou o caso da família e tudo. Então, não vamos dizer, né, que seja um barato, né? Mas também não vou dizer que é caro. Eu acho que, assim, com um bom profissional, ele vai saber cobrar aí o preço justo, né? E normalmente ali o bom profissional, ele não vai cobrar um percentual sobre os seus bens, né? Você vê assim, essa cobrança de percentual sobre os seus bens, por exemplo, tá lá, né, na tabela, por exemplo, de honorários mínimos da OAB, quando, no caso do inventário e partilha, cobrar ali de 3% a 6%, né? 3% mínimo para amigável, 6% se for litigioso, como mínimo. Mas eu sempre fico pensando, né? Mas o advogado não ajudou, né, a família a construir aquele patrimônio, porque recebe um percentual. Aí dizem, não, é por causa da complexidade, então o percentual ele daria uma ideia do trabalho, né, que o profissional está realizando, mais ou menos, né, porque, por exemplo, se a família tem, vamos lá, 5 milhões em ativos financeiros, qual o trabalho que isso daí dá, né, para fazer a transmissão? Né? Vamos falar do mesmo bem, para ficar um exemplo bem simples. Vamos lá. A família tem 5 milhões, um único imóvel. Ok? 5 milhões, um único imóvel. A outra família tem 1 milhão e tem 10 imóveis. Qual dá mais trabalho para o advogado? O inventário de 5 milhões com um único imóvel ou inventário com 1 milhão e 10 imóveis. O inventário com 10 imóveis vai dar muito mais trabalho. Não é? Então, percebam aí que a questão não é percentual, né, sobre os bens. É a quantidade de bens, o tipo de bens. E o bom profissional, né, montando uma holding familiar, especialista,
Normalmente, ele realiza uma cobrança de acordo com o trabalho, o número de horas que ele vai trabalhar. É isso, tá? Então, já desfazendo aí um mito de algumas pessoas que não conhecem esse trabalho de holding familiar e que dizem, não, isso daí é muito caro, vão te cobrar, sei lá, 10% sobre o seu patrimônio. Não é, isso daí é mito, né? Talvez alguém cobre por aí, mas desconfie também, tá certo? Então, de quem monta aí a holding rapidinho, de pechinchas, né? Como eu estendi aqui, né? Para uma outra situação de quem vai querer aí cobrar um percentual grande aí em cima do patrimônio da família. De quem quer vender rápido o serviço sem as etapas prévias, né? Então, tem duas etapas aí fundamentais, sessão de viabilidade, o croquis estrutural, né? Já fiz alguns outros vídeos também aqui no canal YouTube, até tem um vídeo, daqui a pouco, né, tem um slide falando isso, hold familiar em 10 passos para a família, e você vai ver que esses são alguns passos aí, sessão de viabilidade, para ver se esse é um instrumento adequado para a família, um croquis estrutural, que é um projeto básico, para só depois montar. Então, às vezes, o cliente, ele chega no meu escritório e fala assim, eu já sei, eu quero hold. Eu falei, calma, eu não sei se esse instrumento é adequado para você. Vamos lá, por que você quer, com a sua intenção? Então, assim, é muito importante passar aí por todas as etapas, né? Outra coisa, desconfie de quem se diz especialista, mas não tem prova disso. Não tem curso, né? Não participa de sociedade de advogados. A gente já vai ver aí quais são essas sociedades, né? Não tem experiência. Ou de quem parece que se esconde, né? A pessoa não tem site, não tem mídia social. Não, sinceramente, no mundo de hoje, né? A pessoa não tem um site, não tem né? Não está lá no Instagram, no Facebook, Instagram, LinkedIn, né? Não tem nada. Essa pessoa está o quê? Se escondendo, né? Daqui a pouco a pessoa diz que não tem nem um WhatsApp. Olha, uns absurdos, porque o mundo está evoluindo e as pessoas aparecem sim também, né? Então, quem não tem medo, né, assim, vai realmente expor, trazer conteúdo, né? A própria produção de conteúdo mostra que a pessoa conhece esse assunto, a pessoa se posiciona, procura esclarecer, né? Como a gente está fazendo aqui. Esse vídeo está até ficando um pouquinho mais longo que os outros, mas é porque esse assunto, ele realmente ele é extenso, né? Mas estamos chegando aí no final, já no post 9 de 10, né? E dando as dicas aí. Então, primeiro, desconfie, né, daquele profissional, quer fazer rápido, quer te vender rápido, né? Não tem experiência. E aí, então, em quem contratar? Então, você vai observar cursos, experiência, prêmios e reconhecimentos, sociedades, né, que o profissional participa, vai observar sites, blogs, mídias sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, onde o escritório está localizado. E eu ainda gravei esse vídeo, né, que eu estou mostrando aí para vocês, que eu comentei, holding passo a passo para a família, né? Porque a família fica um pouco perdida, e aí, como vai ser esse processo todo? Então, obviamente, eu não estou ensinando a família a montar a holding, né? Mas do lado da família, qual seria o passo a passo, né? Para a família enxergar aí como seria esse processo, né? E uma dica muito legal sobre sociedade, que as pessoas, elas conhecem as sociedades médicas, né? Sociedade de cardiologia. Então, a pessoa, ela tem um médico, precisa fazer uma cirurgia cardíaca, ela viu ali profissional, e uma das coisas é o que? Mas esse médico, ele é membro da sociedade de cardiologia. E na advocacia, também existem as sociedades, né? Uma delas é uma que eu já citei aqui, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, né? Espetacular, sempre aí engrandecendo, né? O pensamento jurídico, capacitando os advogados, melhorando as leis com projetos de lei. Então, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, realmente é incrível. Como também o time Holding Brasil, que está crescendo bastante, né? Vou colocar aí para você, não sei se você já ouviu, time Holding Brasil é a maior comunidade de profissionais especialistas em planejamento patrimônio acessório por meio da Holding Familiar do Brasil. Então, nós já somos mais de 4.000, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Se não me engano, ali um pouco mais de 4.100,
né? Então, vários profissionais aí se capacitando, né? E o que é bom disso? Porque ali dentro, né, o time Holding Brasil, ele proporciona um curso completo para todos os membros, que ainda tem a oportunidade, né, de participar semanalmente de mentorias de nivelamento para os novos integrantes, né, de nível avançado para os mais antigos. Esta semana que eu estou gravando esse vídeo, né, eu tive a oportunidade, a honra, né, de ministrar uma dessas mentorias de nivelamento. Então, fui convidado pelo professor Márcio Carvalho de Sá e pela doutora Elaine Montenegro, né, que são os idealizadores, os fundadores do time Holding Brasil. Eles me fizeram esse convite. Rubens, quer ministrar uma mentoria de nivelamento, né, para novos integrantes, né, do time Holding Brasil, e aceitei assim, né, prontamente, e foi bem bacana lá, né, transmitir conhecimento aí para outros integrantes lá do time Holding Brasil. Também aí encontros, né? Então, programas de aperfeiçoamento profissional, encontros nacionais e internacionais. A gente teve aí no final do ano passado, encontro internacional de holding familiar em Miami. Também fui convidado, né? Com muita honra, fiz uma das palestras lá no evento lá de Miami no final do ano passado. Prêmios, né? Eles promovem reconhecimentos dos profissionais que estão se destacando aí, né? Então, aí, essa dica aí né, que eu considero aí bastante importante para você, né, de verificar também se o profissional que vai te atender, ele participa aí do time Holding Brasil, tá? E então, aqui, este vídeo, né, desta vez, ficou realmente mais longo, né? Normalmente os vídeos ali tem meia hora, esse daqui foram mais 10 minutos, já estamos aí com 40 minutos de vídeo, mas é porque realmente é muita informação, a gente tem vontade de passar o máximo para vocês, né, de ser bastante transparente. Não dá para falar tudo, né? Mesmo assim não dá para falar tudo, é rápido. Dá uma olhadinha depois, né, nesses posts lá no Instagram, Facebook, LinkedIn, em outros vídeos aqui do nosso canal. Dá um pulinho lá no blog da Perrotti Advocacia, lê o artigo, como eu falei, já deixei os links lá para você, da decisão da STJ, da proposta de resolução do Senado para aumentar o ITCMD. Então, você tem a oportunidade de ter mais informação nesses canais, aqui neste canal e nos nossas outras mídias sociais, tá certo? Bom, então, se você gostou aí deste vídeo, deixa aí seu like, né? Inscreva-se no nosso canal, nesse canal da Perrotti Advocacia, e nos vemos então no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.